gente está aqui com o cara da criatividade. Se a gente não perguntar para você o que é criatividade, a audiência vai me xingar. Eu acho que criatividade, eu sou um grande buscador da criatividade, porque ela não é uma coisa assim que você aprende a teoria e você alcança, como, sei lá, você aprender marketing. Você entende a teoria, entende a fórmula, você faz, aplica. A criatividade, ela mora dentro da gente. Em algum momento a gente perde, né? Porque você já viu criança que não é criativa? A criança, ela é espontânea. Ela inventa brincadeira, ela inventa brinquedo, ela fala sozinha, fala com um amigo imaginário. Ela tá sempre fazendo coisa, criando o tempo inteiro. O criança, eu não sei se tem, né? Mas a criança cria. E aí a gente vai aprendendo aos poucos, a sociedade vai dizendo que aquilo não é bom, que é ridículo, que você tá pagando mico, que é uma vergonha, que você tem que buscar um emprego de verdade, tudo isso. E aí você vai matando a sua criança interior. E a criatividade, ela é o não medo de ser. A criatividade, ela é espontânea. Então, quando você começa a pensar, se eu fizer isso, vão achar que eu sou ridículo. Se eu sugerir tal coisa, vão dar risada. Não, essa ideia não é boa o suficiente para eu poder compartilhar. Você mata, você para de praticar, porque você só é muito criativo pela prática. Se você mata isso, você tem que recomeçar. Mas assim, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais sintetizada, eu acho que a chave da criatividade é a curiosidade. Você tem que se manter curioso. Sabe, criança pergunta, por que essa luz está na minha cara? Por que tem luz amarela e luz branca intercalada? Não sei se intercalada, mas as crianças mandam umas dessas, né? Por que tem um moço que está filmando? Por que não sei o quê? E, enfim, tudo isso. E a gente vai achando tudo muito banal, muito... Tem até vergonha de perguntar, sabe? Eu lembro que a minha tia, que morava comigo num curto período aí, quando eu era criança, ela se irritava, porque ela falava, para de perguntar por quê! Tudo você quer saber por quê! E não tinha internet, né? Então o Google da minha época era minha mãe. E ela tinha que ficar aguentando a minha mãe me explicando pacientemente tudo que eu perguntava por quê. E o que ela não sabia, tinha que ir procurar, né? Então acho que resgatar essa criatividade pelo simples é um começo, sabe? Como que é uma cadeira? A gente não sabe, mas a gente olha para a cadeira como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Então acho que aí é um começo. Que bom que sua mãe teve a paciência de te explicar, né? Aliás, as mães, as mulheres são maravilhosas nisso, nessa paciência, nessa sensibilidade, né? Sou muito fã das nossas mulheres todas. E você tocou aí no negócio da criança, eu não sei da onde é a etimologia, né? A origem da palavra criança, mas você sabe que da criatividade vem do latim de criar, né? Mas é com E. Sabia que Criar? é criar. E existem outras línguas que eles diferenciam criar com I e criar com E. A gente não usa criar, não existe em português criar. E olha que legal, criar com I é, por exemplo, o que sua mãe fez com você enquanto você estava perguntando e ela estava te ensinando, ela estava te criando. Ou seja, fazer crescer. Você pode criar uma planta, um cachorro, um filho, né? Qualquer coisa que você quer que evolua, que cresça. E criar, de novo, nos idiomas que tem o termo com E, é quando você está criando algo novo, ou seja, fazendo alguma coisa nova, né? Ou seja, esse processo de criação mesmo. E às vezes eu até escrevo errado, tentando motivar com que as pessoas falem, pô, mas está errado, para poder falar, poxa, mas se a gente pudesse inventar a palavra criar hoje para ter esse foco mesmo no processo de criação de algo novo, e por aí vai. Eu acho que juntaram porque criança é algo novo. Então falou, vamos juntar os dois que conversa bem, sabe? Porque é isso, a energia, o universo é feito da energia da criação. Big Bang foi uma energia criadora, né? A energia sexual é uma energia criadora e, inclusive, existem estudos que mostram, né? Os orientais mostram que a Kundalini, que é a energia primordial sexual, é a energia que você deposita na sua criatividade. Então é o mesmo vetor de energia. É muito engraçado, porque se você for ver, assim, é uma lei. A criatividade é como se fosse uma lei, ela existe dentro da gente, né? É bonito isso. É sensacional. E como você exercita? E dá uma dica aí pro pessoal, como exercita a sua criatividade? Inventando música para as minhas cachorras, inventando personagem no banheiro, fazendo gracinha quando tem uns amigos,
tocando música, tocando instrumento sem saber tocar instrumento nenhum, que eu gosto de praticar, inventando coisa, justamente também tendo curiosidade sobre as coisas, uma curiosidade infantil, inocente, e expondo. Eu acho que é isso, é perder o medo de expor essa bobeira, sabe? Quando fala, nossa, que piada besta, ai, como você é criança. Isso é um elogio, tem que ser visto como um elogio, sabe? O brincar o tempo todo. A gente aprende a ser muito sério e não precisa, até no ambiente de trabalho você pode brincar, você pode se permitir, sabe? Então, é assim que eu exercito, é brincando, é trazendo essa criança interior sempre para perto de mim, sempre junto, sabe? Eu não tenho medo nenhum de passar vergonha. Aliás, prefiro perguntar do que achar que eu sei alguma coisa e eu não sei. Então vou aproveitar e agora vou ter a oportunidade de explicar para mim e para as pessoas que estão lá assistindo a gente o que é storytelling, né? Que a gente ouve tanto, todo mundo falar de storytelling, e a relação com o roteiro, que você falou que você estudava roteiro. O que é isso aí? Bom, storytelling é um termo que está sendo muito usado, apropriado pelo mercado, principalmente, mercado de comunicação, né? Mais voltado para marcas, enfim, mas não é nada novo, na real, é contar histórias, é a arte de contar histórias. Você sabia que as histórias, antes, elas eram um tipo de magia e só os xamãs tinham autorização para contar as histórias para os seus povos? Porque as histórias envolvem, elas elas despertam sentimentos, elas motivam as pessoas. Então, os mitos das sociedades primitivas, né, o Deus, trovão, que faz tal coisa, tudo isso veio de uma narrativa para tentar explicar o próprio sentido da vida, por que estamos aqui, o que vamos fazer. E as narrativas sempre foram apropriadas por pessoas de poder. Com o tempo, inclusive, né, a história começou quando os homens se reuniam em volta da fogueira para contar das caçadas, hoje eu cacei um búfalo, um tigre dentro de sabre, um mastodonte, ou sei lá. Foi aí que surgiram. E isso sempre foi um elemento de união dos povos. Então, o nosso cérebro já tem receptores de histórias. A gente tem todo um sistema de espelhamento. Quando alguém conta uma história, o nosso cérebro projeta naquela pessoa, naquela narrativa, como se ele estivesse vivendo tudo aquilo. Por isso que a gente se transporta para as histórias, né? E aí o storytelling é justamente usar um conhecimento ancestral. O que eu ia te falar só é que acabou sendo apropriado pelas igrejas, pelos políticos, pela mídia, pelos donos do poder, e até hoje a gente é refém das histórias que são contadas aí, né? É tudo um grande teatro, vence quem conta a melhor história, a versão que é tomada como verdade. E é isso que é usado para manipular as pessoas. As marcas souberam aproveitar isso e também falaram, então a gente elas estavam se tornando cada dia mais irrelevantes e então vamos nos apropriar das narrativas. Não é nada novo também, as marcas fazem isso desde antes de ter esse termo storytelling, mas agora ele foi apropriado de uma maneira mais massificada, assim, queremos contar histórias, as marcas têm que ser grandes contadoras de histórias, narrativas para as pessoas se envolverem e aí de tanto gostar das nossas histórias, elas eventualmente vão consumir o nosso produto. E é isso que era uma coisa nova. Quando a gente trouxe, no Brasil não tinha uma produtora de filmes assim estritamente especializada em storytelling. E a gente trouxe isso, que veio do cinema para a publicidade convencional, né? Então isso envolve muito mais a pessoa. É muito diferente você fazer uma propaganda que você conta o preço, eu mostro um monte de gente feliz, sorrindo, consumindo o produto. Aquilo funcionava muito, mas hoje em dia as pessoas estão muito mais sedentas por narrativa. Vide Netflix, as plataformas de streaming, as pessoas estão o tempo inteiro consumindo narrativas, né? E as marcas, elas não estão mais concorrendo umas com as outras, não é Coca-Cola versus Pepsi, é Coca-Cola versus Netflix. Então se a Coca-Cola não começar a contar boas histórias, ela vai ser totalmente irrelevante, assim como a Pepsi, assim como todas as marcas. Então, isso é storytelling.